Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Daqui a pouquinho nossa roda da fofoca. E vamos abrir com a nossa primeira página, que na verdade um assunto está aí voltando ao noticiário, é um assunto de 2014, é um processo de 2014 que rola para cima do cantor e ator Fiuk, o filho do Fábio Júnior. E é uma situação muito delicada, gente, porque envolve funcionários de um hotel, na verdade envolve o garçom de um hotel que o Fiuk acusou de ter roubado o seu celular. E aí o rapaz, não é, indignado, se dizendo inocente, foi lá e tascou um processo que está rolando aí, pode ser decidido a qualquer momento, onde esse garçom exige uma indenização por danos morais de R$30 mil. E aí o que essa história traz à tona? Traz à tona essa, vamos dizer assim, um hábito, né, terrível, se é que a gente pode chamar de hábito, mas é um comportamento altamente condenável de se falar sempre que é um funcionário, em caso de roubo, é alguém mais próximo ali, sempre o empregado, sempre o funcionário, pode ser o garçom, pode ser a camareira, pode ser o atendente, sempre são eles que são acusados de terem furtado alguma coisa, e isso é uma coisa cruel. A gente sabe que em estabelecimentos públicos, onde há muita gente, sempre tem muito roubo, sempre acontece, é extremamente desagradável, mas daí a você sair apontando o dedo, né, é uma coisa muito complicada. Então, talvez o Fiuk, no nervoso, isso, aquilo, né, o celular devia ter muita coisa importante, como tem para todo mundo, achou que o garçom foi a pessoa mais próxima dele, ou depois que o garçom tenha passado por ele, é que o celular sumiu, mas de qualquer maneira, esse tipo de coisa, acusação e às vezes até acusação em público é muito sério. Pode realmente trazer danos, não só morais, mas como emocionais às pessoas que são acusadas de uma coisa que elas podem não ter feito. A gente não sabe ainda em que pé está esse processo envolvendo o garçom e o Fiuk, os detalhes dessa história. Mas a história, de qualquer maneira, ela serve como um exemplo para reflexão, porque a gente está cansado de ver gente, some alguma coisa dentro de casa, é a empregada. Porque ela, e a situação fica muito delicada. Muitas, né, funcionárias de casa já foram demitidas porque elas foram acusadas de roubos que elas não fizeram. A gente conhece casos assim. E como pode ter gente que roube mesmo, como tem funcionários que vão lá e tiram alguma coisa, como tem pessoas que tiram até de próprios amigos, de próprios colegas, existe isso. Mas isso não dá para ninguém o direito de já sair acusando, a não ser que você tenha visto, né? Não tenha nem assim uma prova concreta, não fotografou, não tem uma gravação, mas você viu que foi aquela pessoa, aí é diferente. Aí você vai lá, luta pelos seus direitos, luta pela punição de quem fez uma coisa errada, de quem cometeu uma infração, um crime, aí sim. Mas simplesmente dizer foi ele, e a gente não sabe se foi simplesmente que essa história aconteceu com o Fiuk, mas acredito que possa ter sido, não é? Porque ninguém que faz uma coisa dessas, que roube, na verdade, um celular, vai pegar e vai processar e dizer mentira não, e podendo ser descoberto a qualquer momento. Se o rapaz, não é, um garçom, se prontificou a colocar um processo em cima de quem ele sabe que é famoso, que é conhecido, que é filho de um cantor querido pelo Brasil inteiro, as pessoas acham que os que são conhecidos, que são artistas, têm mais poder, podem influenciar numa decisão judicial, o que não é verdade. No máximo que podem é contratar um super advogado, bem qualificado, que esses cobram caro mesmo nesses casos. Agora, influenciar a decisão do juiz, aí já é uma outra coisa. Mas ele poderia ter pensado tudo isso, se intimidado e não ter lascado esse processo em cima do Fiuk. Mas acredito eu que a indignação, não é, ou a humilhação que ele possa ter sentido em função dessa acusação, ele sendo inocente, fez com que tudo isso fosse deixado de lado. Talvez ele tenha procurado
procurado a Defensoria Pública e tascado esse processo aí em cima do Fiuk. As coisas são muito lentas no nosso Brasil. Já tem 4 anos essa história, não foi resolvida até agora, mas está vindo à tona porque parece que vai acontecer a sentença aí. E no caso seria de 30 mil reais, mas o juiz pode decidir que seja mais. E se o juiz achar, não, 30 é pouco, ele foi humilhado, até hoje ele não esquece isso, ou seja, causou um dano emocional e psicológico, eu quero uma indenização aí de 100 mil reais. Aí o Fiuk vai poder recorrer ou vai decidir pagar essa história. Mas realmente é uma situação em que as pessoas têm que parar para pensar mesmo. É da mentalidade brasileira, infelizmente, sempre acusar funcionários pelo sumiço das coisas. E muitas vezes as pessoas são inocentes de verdade. E aí fica uma marca, né? Você se sente realmente humilhado, indignado. Se a bronca foi pública, é pior ainda, porque você se sente totalmente exposto e impotente para se defender. Ninguém, no momento da acusação, acredita naquele que está sendo acusado, acredita mais no acusador, porque as pessoas roubadas, né, que têm alguma coisa subtraída, elas se sentem também agredidas e querem justiça. É um sentimento legítimo. Agora, a acusação, o dedo apontado direto para determinada pessoa, para quem acusa, né, custa o ônus da prova, vai ter que provar. Então aí precisa ver se teve testemunha, se não tem testemunha, mas o que a gente está discutindo aqui é essa tendência, esse comportamento que sempre, não é, a gente vê ocorrer, de acusar aqueles que realmente podem não ter nada a ver com esse assunto. Não é porque acontece muito roubo em hotel, em restaurante, que você pode acusar o garçom, você pode acusar a camareira. E é exatamente esse tipo de coisa que acontece. Então eu olhei para vocês em que situação está isso. Olha, segundo o site UOL, garçom processa Fiuk, pede 30 mil na justiça por dano moral. Um garçom do Hotel Sheraton do Leblon, na zona sul do Rio, está processando Fiuk por dano moral e pede 30 mil de indenização. De acordo com informações do processo, o profissional diz que o ator o acusou injustamente de furto de um celular. A gente usa a palavra roubo, que é a mais corriqueira, é a rotineira, mas diante da justiça existem outras qualificações. A correta aqui é furto, não é roubo, não é? Procurada pelo UOL, a assessoria de Fiuk diz que ele não irá se pronunciar sobre o assunto. E segundo o autor do processo, segundo o garçom, o ator se dirigiu à recepção do estabelecimento e o acusou do furto durante serviço de quarto para retirada de louça suja. Ainda de acordo com o garçom, que ingressou com uma ação na 8ª Vara Cível do Rio, após a chegada da polícia, que não encontrou nada com ele, Fiuk não se desculpou e continuou o ofendendo pelo ocorrido, e esse processo é de novembro de 2014, ou seja, o Fiuk não viu, mas o garçom entrou, retirou e aí ele se deu conta de que o celular não estava mais, o que também não quer dizer que o garçom tenha levado. E foi aí, nesse sentido, que ele se sentiu agredido verbalmente. Foi caso de polícia, vocês viram, até a polícia foi chamada, né? E mesmo a polícia não encontrando nada com o garçom, o Fiuk não se desculpou e continuou aí, segundo o garçom, a ofendê-lo. E aí o Fiuk não quer dar o lado dele dessa história. Claro que está todo mundo aberto para ouvir o lado do Fiuk. Toda a história tem 2 lados, mas ele preferiu não se pronunciar. E, aliás, ele tem feito essa lei do silêncio em relação a esse caso há 4 anos, na verdade. Situação delicada, que justiça seja feita, né? Se o garçom realmente foi ofendido, ele tem direito a essa indenização e eu ainda acho que é pouco, tá certo? Muito boa tarde, Vladimir Alves. Tudo bem, querido? Muito boa tarde, Thiago Rocha. Felipe Campos, cadê você? Eu tô aqui, olha só, cheguei. Olha aqui, chegou. Epa. Tudo Boa tarde, bem, Sônia. Boa tarde, querido. Tudo em paz, tarde, né? tudo tá jóia. Certo. Vamos ver o que vocês acham aí dessa história. É muito complicado, delicado acusar alguém, né, Felipe? Pois é, você sabe que eu acho que assim, todos nós acho que um dia já passamos por isso, claro, né? E é tão difícil, é tão complicado você acusar alguém, porque a história pode virar para você, né? Quando Lógico. você acusa, você tem que ter provas, né?
E infelizmente, às vezes eu acho que essas profissões que, entre aspas, são consideradas talvez pela maioria inferiores, né? E que não é, na verdade, que todo trabalho é digno, né? Eu acredito que, infelizmente, acaba sempre revertendo em cima das pessoas. Então a gente tem que ficar muito atento sempre e ver também o que pode acontecer ou não, porque não é justo você ir sair acusando assim as pessoas. Isso pega mal, inclusive, né? Muito mal. Acho feio. Acho uma falta de educação absurda. Mas enfim, né? Eu acho que agora espero que ele se pronuncie aí, né? Não vai se pronunciar. Não vai, será, Sônia? Nós vamos ter que aguardar mesmo a decisão, porque eu acredito que aí, né, até por uma questão da própria imagem, do seu orgulho ferido, da sua dignidade afetada, a sentença do juiz seja dada, a gente conheça através do próprio garçom ou do advogado que está cuidando dele, mas é isso que a gente tem que aguardar. Eu achei um pouco infantil, imaturo, sabia? Achei bem imaturo, porque se você não tem provas, como que você vai acusar? Ah, meu celular estava aqui, sumiu. Enfim, como que... Uma vez eu estava numa rede de fast food, enfim, e eu estava sentado na mesa, Sônia, conversando com uma amiga, e aí minha bolsa estava do lado. E a minha bolsa sumiu. Estava a chave do carro, documento do carro, tudo que você possa imaginar estava dentro da bolsa. Eu poderia ter levantado, ter falado, olha, foi o garçom, foi fulano, foi Beltrano, não fiz. Chamei a polícia no local, e aí sim, aí eles pediram investigação, abriram investigação, claro. Não vi quem foi uma pessoa que entrou, pegou minha bolsa e saiu do restaurante. Em aeroporto é a coisa que mais acontece, mas que viram através das câmeras do local. Mas eu poderia ter falado, pegaram você pegou, não sei, enfim. E não aconteceu isso. Eu chamei a polícia na hora. E a polícia chegou, que descubra, né? Chamei a polícia foi lá, averiguou tudo, não achou minha bolsa, enfim. Aí, vida que segue, vou fazer o quê? É verdade, porque existe mesmo essa mentalidade de conseguir, aliás, de considerar profissões subalternas, não é? Coisa inferior, e aí realmente não rola. Às vezes acaba sobrando para o mais humilde, né? Para o mais simples. A gente já vê até em novelas, às vezes acontece, olha, sumiu um objeto, ninguém sai daqui até que eu encontre. Acaba todo mundo virando suspeito. Só que assim, no caso do Fiuk com o funcionário, a polícia esteve no local, a polícia não encontrou evidências de que ele tivesse furtado ou roubado o telefone. Esse processo já se arrasta por 4 anos. E nada rola, né? E ele já foi condenado, ele tem que pagar os 30 mil reais. Ele pode recorrer. Mas eu acho que a gente falou, ele pode recorrer, né? E o juiz pode reconsiderar, falar assim, não, mas tá certo então, 30 mil era pouco mesmo, agora você vai pagar 100. E aí, acabou, na verdade. Só para você fechar. Tomar cuidado, principalmente em restaurante, né? Muitos restaurantes aqui de São Paulo, você amarra a bolsa, eles têm uma cordinha do lado da cadeira, você amarra a bolsa, né? E põe uma toalha por cima. Exatamente. Não deixa na vista. Exatamente. Vamos ver aí o que rola, se ter recorrido resolve para o Fiuk ou resolve para o garçom. Acredito que vai resolver para o próprio garçom, não é? Olha aqui, falando em processo, Gretchen resolveu processar a Rede Record de televisão, uma coisa que ninguém está acreditando, e ela também não está falando por enquanto. Eu achei essa história totalmente estranha e diferente do comportamento da Gretchen. Eu não achava que, de fato, ela poderia fazer isso, e o motivo é uma bobagem. É uma bobagem, não sei não. Será que ela fez isso mesmo? E ela já estava falando que, porque assim, existe um plano comercial da Fazenda, onde tem lá uma imagem da Gretchen falando que a Fazenda alavancou a carreira da Gretchen, o que não é verdade. Até aí tudo bem, até aí ok. Agora, ela está alegando que pode ter parte nisso. Tipo assim, estão usando a imagem dela. Ela quer receber pela imagem? Quer receber pela imagem. Tipo, vocês estão vendendo a Fazenda, vocês estão ganhando usando a minha imagem, então eu quero a minha parte. Só que, por um lado, ela tem razão. Por outro, precisa ver o contrato que ela assinou na época da Fazenda. Porque às vezes a pessoa participa, por exemplo, de um programa de televisão. Você autoriza a sua imagem e a televisão pode usar aquela imagem pelo resto da vida. Exatamente.
Gente, então, imagina que eles teriam bobeado o contrato. Imagina se ficar 3 meses com a imagem da pessoa, não vai ter uma autorização ali. Claro que ela autorizou. Então precisa... Gretchen, pega o contrato, relê. Claro que ela já deve ter sido assessorada pelos advogados. Às vezes toma uma atitude por impulso. Mas para ver se no contrato a Record TV tem direito de usar a imagem dela e de outros participantes para vender a Fazenda a qualquer momento. Mas assim, também precisa ver, nesse tipo de caso, se compensa um processo. Se o que pode receber, de repente, é uma coisa, né, que não vai compensar todas as oportunidades que a Record dá para ela de faturar de outras maneiras. Isso. Todas as vezes que ela aparece na programação, que ela é entrevistada, que participa dos programas. Faro, lembra? Primeiro lugar, as vezes que ela foi no Rodrigo Faro. Sabe? Isso traz shows à beça. Não quer dizer que realmente, se fosse o caso, não teria que pagar se a pessoa exige isso. É um direito dela, é indiscutível. Acredito que não role, porque claro que a emissora deve ter essa autorização sobre as imagens da Fazenda. E é da emissora sempre. Acho uma atitude, se foi efetivamente, se isso se efetivar, muito precipitada, muito equivocada, na verdade. Porque, olha, o espaço que ela sempre teve na Rede Record, o carinho que ela sempre recebeu na emissora, não é por uma coisa dessas, não é? Que não possa se acertar, ou sei lá, conversa, ver como fica. Agora, se já vai processar, acho que é radicalizar em torno de tanto, né, de tanto espaço que teve. E é um negócio totalmente restrito, né? O que acontece? A emissora, o seu departamento comercial, escreve lá um pouco da descrição, porque os publicitários também não são obrigados a saber sobre todos os programas. Sim, olha, a Fazenda é um programa de confinamento, projetou, né? Entendeu? Algumas pessoas passaram por lá e elas tiveram, de fato, um novo fôlego na carreira. Um dos casos, a Gretchen. Tá. E é verdade, poxa, a Gretchen e quantas outras pessoas? Sim. Né, tiveram. E aí tem esse lance de, não, tá usando uma imagem ali. É um negócio totalmente restrito, fechado para o mercado publicitário. Não que a imagem dela não tem valor. Claro que tem valor. Tem valor e muito valor. Só que eu acho que talvez não fosse a melhor forma de você chegar, tá usando? Vai ter que pagar, eu já tô te processando, meus advogados já vão te acionar. Pô, olha, gente, vocês podem tirar a imagem portas, aí? Né? E você viu quando ela pôde rever o filho no programa do Faro. Ela já teve várias oportunidades na Record TV. E outra, quando a gente estava falando ontem aqui questão de cachê, 20 mil, 40 mil, 60 mil. Quando você assina o contrato ganhando esses 60 mil, você já vende a sua imagem. Isso, é uma sessão de direitos. Eletrônica e também essa é a versão impressa. Aí precisa ver se não tem uma validade ali. Acho que foi uma coisa mais de impulso. Porque é o que você falou, mesmo se tivesse, vamos conversar. Vamos conversar, poxa. Olha, vocês estão usando a minha imagem? Precisa usar a minha imagem? Precisa, Gretchen. Você realmente é um grande nome. Paga a minha grana, então, dá minha porcentagem. Me dá meu troco aqui. Tá certo, ela vive da imagem dela. Né? Então, só que eu acho que isso pode fechar muitas portas para ela. E de bobeira, entendeu? De bobeira, porque a Gretchen, ela tem entrada livre e é muito querida em todas as emissoras de TV, inclusive na Record. Certo. Eu também acho, Gretchen, fotos, né, repensa, dela. Né? Nesse arquivo, nesse material que a Record está divulgando para o mercado publicitário, tem 35 páginas e uma delas dedicada a Gretchen com 5 fotos. E tem a seguinte frase: a imagem da rainha dos memes impulsionada pela Record TV. Então, quer dizer, se o reality impulsionou a carreira da Gretchen, pode impulsionar as vendas de quem anuncia. Sim. Querendo ou não, a imagem dela está sendo usada para vender. Sim, está sendo usada para vender. Se ela tem ou não direito, essa é a questão. O direito, eu acho que ela até tem. O que eu estou falando é que nessas situações a gente costuma botar na balança. Né? O que nós vamos fazer? A emissora, como é que trata a Gretchen? Eu processando aqui, e todos os espaços que valem muito mais do que esse. E ela não bateu o sino e não recebeu o cachê? Coisa que não acontece. Entendeu? Né? É uma regra claríssima. Bateu o sino. Quem pedir para sair não ganha um troco. E naquele momento a Record manteve o cachê dela. Vamos ver, né? Vamos apostar aí ainda num acordo para essa história, Felipe Campos. Olha, Sônia, quando ela foi para a Fazenda, ela sabia absolutamente de tudo, porque existe um contrato. O contrato tem mais ou menos umas 200 páginas. Isso você pode saber porque você assinou, né? E, inclusive, eu tenho um contrato na minha casa até hoje. Ele é grande. E ele fala de todas as metas, deveres, obrigações, o que você pode, o que você não pode fazer. Então, a pessoa
ela entra ciente. Se ela bateu o sino na época, ela bateu porque ela quis. Ela saiu, ninguém colocou a Gretchen para fora, humilhou ela e colocou ela de fora da fazenda. É um direito que assiste? Sim. Porém, eu tiro por mim. Obviamente que a gente já passou por várias emissoras e em alguns momentos eu também já me sentia, não, talvez um pouco lesado, mas isso não me deu o direito de entrar com ação, algo do gênero que um dia também eu usufruí, né? Que até porque um dia se eu me destaquei, se eu pude fazer ou se eu trabalhei, foi porque também me abriram o espaço. É isso, né? Que eu acho que tem tudo que tem que ser colocado na balança, né? O que a gente fala muito de centimetragem, às vezes a centimetragem vale muito mais, que é o valor, né, do tempo, do período que você acaba ficando no ar, do que isso. Se eu fosse a Gretchen, eu tentaria ligar, ou na época, tentar negociar com o jurídico da emissora e não tacar um processo. Fecha as portas, né, Sônia? Com certeza, viu? Bom, vamos aguardar, é o que nos resta. Agora falar de um assunto que está balançando aí muita gente, mesmo porque houve festa de aniversário oferecida pelo marido. Teve comemoração, outra festa dos 8 anos de casamento. Então, de repente, você acorda com a notícia, um comunicado da separação, do fim dessa união. A Sheila Mello realmente surpreendeu todo mundo, colocando lá um comunicado e dizendo que a união dela com o Xuxa, né, tinha terminado. Claro que tudo que eles construíram é para sempre, como ela diz, mas que o casamento acabou. Casamento acaba? Claro que acaba, tudo tem seu ciclo. O amor, eu sempre falei para vocês, para mim tem prazo de validade. O importante é que o saldo seja sempre positivo e que você tenha uma bela história para contar na sua vida, pelo menos uma boa história, não é? E assim, como é que acontece uma separação depois de 2 festas praticamente quase na sequência? A de aniversário, inclusive, tinha uma tremenda declaração de amor dele para ela, né? As declarações mútuas nos 8 anos de casamento. Eles têm uma filha, tem a Brendinha, e agora, de repente, assim, como é que acontece desse jeito, né? Se viesse já, né? Um já sumiu, eles não aparecem muito juntos. Tem uma série de pistas que as pessoas, principalmente o público, consegue, crise, né? Uma separação temporária, como foi o caso da Simone, mas assim, de repente... Que ele não estava. A Sheila estava, ele não estava. Mas eu falei, ele ficou com a Brenda em casa, porque geralmente assim, né? Quem tem filho pequeno, o outro vai ficando de acordo com o regulamento aí, né, do casal. E o texto é esse, olha... Tenho uma notícia nada boa, mas prefiro que saibam por mim do que a coisa seja propaganda, na verdade propagada, né? Com inverdades. A parceria de homem e mulher entre eu e o Fernando chegou ao fim. Fica o amor e respeito para sermos os melhores parceiros, para cuidarmos do bem mais precioso da nossa vida, a Brendinha. Por gentileza, peço respeito e entendam que o assunto é delicado e não responderei aos comentários, né? E aí ela deixa a mensagem: só peço a Deus sabedoria. Obrigada, Xuxa Natação, que é o IG dele no Instagram, por tudo. Sempre amarei o que construímos e tá feito o comunicado, né? Melhor assim, né, do que a imprensa começar a perceber que alguma coisa não está certa, começar a perguntar, aí começa a negar, o casal começa a negar, cada um por seu lado, e aí começam as especulações, porque não tem outra saída, né? Os artistas não falam, você vai seguindo por aqui e por ali, até chegar, e o tempo acaba provando que normalmente nós sempre estamos certos, é realmente por aí. Mas não, ela já pegou, fez como o William Bonner e a Fátima Bernardes, comunicado está ali, peço respeito e tá aí, tá feito. Os fãs já estão sabendo, quando tiver preparada a falar do assunto, se não quiser falar nunca, não fala, e acabou. Mas que surpreendeu. Surpreendeu, e o Xuxa também colocou uma declaração no Instagram dele. Declaração de amor, né? Eu acho até que eu tenho. Ele colocou essa declaração, mas assim, você repara que os dois, eles não se tratam mais como Sheila, alguma coisa assim. Sheila Mello e Fernando Scherer. Né? Acabou. Olha, vamos ver a declaração do Xuxa, que é o seguinte: todos vamos ter nossos dias de escuridão, mas sabendo que o amanhã será iluminado. Busque ser melhor do que quem era ontem, e não melhor
do que ninguém, mas melhor do que você mesmo. Todas as suas respostas estão nas perguntas dentro de você. Silencie sua mente, faça uma oração e encontre com o seu eu superior e ilumine o seu caminho. Todos nós temos o direito de mudar o rumo de nossas vidas em busca da felicidade. Temos o direito de sermos felizes. Eu ensino a Brenda a agradecer a todos os dias de nossas vidas, tanto os bons quanto os ruins, pois os ruins nos fortalecem e nos transformam em quem somos hoje. Respeite o próximo como gostaria que te... Nossa, ele fez uma carta que te respeitassem. Assim peço para que respeitem nosso momento. O amor não acabou, ele se transformou, mas continua sendo amor. Temos certeza de que fomos íntegros e verdadeiros quando casamos. Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Daqui a pouquinho nossa Roda da Fofoca. E vamos abrir com a nossa primeira página, que na verdade um assunto está aí voltando ao noticiário, é um assunto de 2014, é um processo de 2014 que rola para cima do cantor e ator Fiuk, o filho do Fábio Júnior. E é uma situação muito delicada, gente, porque envolve funcionários de um hotel, na verdade envolve o garçom de um hotel que o Fiuk acusou de ter roubado o seu celular. E aí o rapaz, não é, indignado, se dizendo inocente, foi lá e tascou um processo que está rolando aí, pode ser decidido a qualquer momento, onde esse garçom exige uma indenização por danos morais de R$30 mil. E aí o que essa história traz à tona? Traz à tona essa, vamos dizer assim, um hábito, né, terrível, se é que a gente pode chamar de hábito, mas é um comportamento altamente condenável de se falar sempre que é um funcionário, em caso de roubo, é alguém mais próximo ali, sempre o empregado, sempre o funcionário, pode ser o garçom, pode ser a camareira, pode ser o atendente, sempre são eles que são acusados de terem furtado alguma coisa, e isso é uma coisa cruel. A gente sabe que em estabelecimentos públicos, onde há muita gente, sempre tem muito roubo, sempre acontece, é extremamente desagradável, mas daí a você sair apontando o dedo, né, é uma coisa muito complicada. Então, talvez o Fiuk, no nervoso, isso, aquilo, né, o celular devia ter muita coisa importante, como tem para todo mundo, achou que o garçom foi a pessoa mais próxima dele, ou depois que o garçom tenha passado por ele, é que o celular sumiu, mas de qualquer maneira, esse tipo de coisa, acusação e às vezes até acusação em público é muito sério. Pode realmente trazer danos, não só morais, mas como emocionais às pessoas que são acusadas de uma coisa que elas podem não ter feito. A gente não sabe ainda em que pé está esse processo envolvendo o garçom e o Fiuk, os detalhes dessa história. Mas a história, de qualquer maneira, ela serve como um exemplo para reflexão, porque a gente está cansado de ver gente, some alguma coisa dentro de casa, é a empregada, porque ela, e a situação fica muito delicada. Muitas, né, funcionárias de casa já foram demitidas porque elas foram acusadas de roubos que elas não fizeram. A gente conhece casos assim, e como pode ter gente que roube mesmo, como tem funcionários que vão lá e tiram alguma coisa, como tem pessoas que tiram até de próprios amigos, de próprios colegas, existe isso. Mas isso não dá para ninguém o direito de já sair acusando, a não ser que você tenha visto, né? Não tenha nem assim uma prova concreta, não fotografou, não tem uma gravação, mas você... Aí o que rola, se ter recorrido resolve para o Fiuk ou resolve para o garçom, acredito que vai resolver para o próprio garçom, não é? Olha aqui, falando em processo, Gretchen resolveu processar a Rede Record de televisão, uma coisa que ninguém está acreditando, e ela também não está falando por enquanto. Eu achei essa história totalmente estranha e diferente do comportamento da Gretchen. Eu não achava que, de fato, ela poderia fazer isso, e o motivo é uma bobagem. É uma bobagem, não sei não. Será que ela fez isso mesmo? E ela já estava falando que, porque assim, existe um plano comercial da Fazenda, onde tem lá uma imagem da Gretchen falando que a Fazenda alavancou a carreira da Gretchen, o que não é verdade. Tá, mas até aí tudo bem, até aí ok.
Agora, ela está alegando que pode ter parte nisso. Tipo assim, estão usando a imagem dela... Ela quer receber pela imagem? Quer receber pela imagem. Tipo, vocês estão vendendo a fazenda, vocês estão ganhando usando a minha imagem, então eu quero a minha parte. Só que, por um lado, ela tem razão. Por outro, precisa ver o contrato que ela assinou na época da fazenda. Porque às vezes a pessoa participa, por exemplo, de um programa de televisão. Sim. Você autoriza a sua imagem e a televisão pode usar aquela imagem pelo resto da vida. Exatamente. Então imagina que eles teriam bobeado o contrato. Imagina se ficar 3 meses com a imagem da pessoa, não vai ter uma autorização ali. Claro que ela autorizou. Então precisa... Gretchen, pega o contrato, relê. Claro que ela já deve ter sido assessorada pelos advogados. Às vezes toma uma atitude por impulso. Mas precisa ver se no contrato a Record TV tem direito de usar a imagem dela e de outros participantes para vender a fazenda a qualquer momento. Mas assim, também precisa ver, nesse tipo de caso, se compensa um processo. Se o que pode receber, de repente, é uma coisa, né, que não vai compensar todas as oportunidades que a Record dá para ela de faturar de outras maneiras. Isso. Todas as vezes que ela aparece na programação, que ela é entrevistada, que participa dos programas. Faro, lembra? Primeiro lugar, as vezes que ela foi no Rodrigo Faro. Sabe? Isso traz shows à beça. Não quer dizer que realmente, se fosse o caso, não teria que pagar. Se a pessoa exige isso, é um direito dela, é indiscutível. Acredito que não role, porque claro que a emissora deve ter essa autorização sobre as imagens da fazenda. E é da emissora sempre. Acho uma atitude, se foi efetivamente, se isso se efetivar, muito precipitada, muito equivocada, na verdade. Porque, olha, o espaço que ela sempre teve na Rede Record, o carinho que ela sempre recebeu na emissora, não é por uma coisa dessas, não é? Que não possa se acertar, ou sei lá, conversa, ver como fica. Agora, se já vai processar, acho que é radicalizar em torno de tanto, né, de tanto espaço que teve. E é um negócio totalmente restrito, né? O que acontece? A emissora, o seu departamento comercial, escreve lá um pouco da descrição, porque os publicitários também não são obrigados a saber sobre todos os programas. Sim, olha, eles vão a Fazenda é um programa a ver com esse assunto. Não é porque acontece muito roubo em hotel, em restaurante, que você pode acusar o garçom, você pode acusar a camareira. E é exatamente esse tipo de coisa que acontece. Então, eu vou ler para vocês em que situação está isso. Olha, segundo o site UOL, garçom processa Fiuk, pede 30 mil na justiça por dano moral. Um garçom do Hotel Sheraton do Leblon, na zona sul do Rio, está processando Fiuk por dano moral e pede 30 mil de indenização. De acordo com informações do processo, o profissional diz que o ator o acusou injustamente de furto de um celular. A gente usa a palavra roubo, que é a mais corriqueira, é a rotineira, mas diante da justiça existem outras qualificações. A correta aqui é furto, não é roubo, não é? Procurada pelo UOL, a assessoria de Fiuk diz que ele não irá se pronunciar sobre o assunto. E segundo o autor do processo, segundo o garçom, o ator se dirigiu à recepção do estabelecimento e o acusou do furto durante serviço de quarto para retirada de louça suja. Ainda de acordo com o garçom, que ingressou com uma ação na 8ª Vara Cível do Rio, após a chegada da polícia, que não encontrou nada com ele, Fiuk não se desculpou e continuou o ofendendo pelo ocorrido, e esse processo é de novembro de 2014, ou seja, o Fiuk não viu, mas o garçom entrou, retirou e aí ele se deu conta de que o celular não estava mais, o que também não quer dizer que o garçom tenha levado. E foi aí, nesse sentido, que ele se sentiu agredido verbalmente. Foi caso de polícia, vocês viram, até a polícia foi chamada, não é? E mesmo a polícia não encontrando nada com o garçom, o Fiuk não se desculpou e continuou aí, segundo o garçom, a ofendê-lo. E aí o Fiuk não quer dar o lado dele dessa história. Claro que está todo mundo aberto para ouvir o lado do Fiuk. Toda a história tem 2 lados, mas ele preferiu não se pronunciar. E, aliás, ele tem feito essa lei do silêncio em relação a esse caso há 4 anos, na verdade. Situação delicada, que justiça seja feita, né? Se o garçom realmente foi ofendido, ele tem direito a essa indenização e eu ainda acho que é pouco, tá certo? Muito boa tarde, Vladimir Alves. Tudo bem, querido? Muito boa tarde, Thiago.
Rocha. Felipe Campos, cadê você? Eu tô aqui, olha só, cheguei. Olha aqui, chegou. Tudo boa tarde, bem, Sônia. boa tarde, querido. Tudo em paz, tarde, né? tudo tá jóia. certo. Vamos ver o que vocês acham aí dessa história. É muito complicado, delicado acusar alguém, né, Felipe? Pois é, você sabe que eu acho que assim, todos nós acho que um dia já passamos por isso, claro, né? E é tão difícil, é tão complicado você acusar alguém, porque a história pode virar para você, né? Quando você acusa, você tem que ter provas, né? E infelizmente, às vezes eu acho que essas profissões que, entre aspas, são consideradas... Viu que foi aquela pessoa, aí é diferente. Aí você vai lá, luta pelos seus direitos, luta pela punição de quem fez uma coisa errada, de quem cometeu uma infração, um crime, aí sim. Mas simplesmente dizer foi ele, e a gente não sabe se foi simplesmente que essa história aconteceu com o Fiuk, mas acredito que possa ter sido, não é? Porque ninguém que faz uma coisa dessas, que roube, na verdade, um celular, vai pegar e vai processar e dizer mentira não, e podendo ser descoberto a qualquer momento. Se o rapaz, não é, um garçom, se prontificou a colocar um processo em cima de quem ele sabe que é famoso, que é conhecido, que é filho de um cantor querido pelo Brasil inteiro, as pessoas acham que os que são conhecidos, que são artistas, têm mais poder, podem influenciar numa decisão judicial, o que não é verdade. No máximo que podem é contratar um super advogado, bem qualificado, que esses cobram caro mesmo nesses casos. Agora, influenciar a decisão do juiz, aí já é uma outra coisa. Mas ele poderia ter pensado tudo isso, se intimidado e não ter lascado esse processo em cima do Fiuk. Mas acredito eu que a indignação, não é, ou a humilhação que ele possa ter sentido em função dessa acusação, ele sendo inocente, fez com que tudo isso fosse deixado de lado. Talvez ele tenha procurado a Defensoria Pública e tascado esse processo aí em cima do Fiuk. As coisas são muito lentas no nosso Brasil. Já tem 4 anos essa história, não foi resolvida até agora, mas está vindo à tona porque parece que vai acontecer a sentença aí. E no caso seria de 30 mil reais, mas o juiz pode decidir que seja mais. E se o juiz achar, não, 30 é pouco, ele foi humilhado, até hoje ele não esquece isso, ou seja, causou um dano emocional e psicológico, eu quero uma indenização aí de 100 mil reais. Aí o Fiuk vai poder recorrer ou vai decidir pagar essa história. Mas realmente é uma situação em que as pessoas têm que parar para pensar mesmo. É da mentalidade brasileira, infelizmente, sempre acusar funcionários pelo sumiço das coisas. E muitas vezes as pessoas são inocentes de verdade. E aí fica uma marca, né? Você se sente realmente humilhado, indignado. Se a bronca foi pública, é pior ainda, porque você se sente totalmente exposto e impotente para se defender. Ninguém, no momento da acusação, acredita naquele que está sendo acusado, acredita mais no acusador, porque as pessoas roubadas, né, que têm alguma coisa subtraída, elas se sentem também agredidas e querem justiça. É um sentimento legítimo. Agora, a acusação, o dedo apontado direto para determinada pessoa, para quem acusa, né, custa o ônus da prova, vai ter que provar. Então aí precisa ver se teve testemunha, se não tem testemunha, mas o que a gente está discutindo aqui é essa tendência, esse comportamento que sempre, não é, a gente vê ocorrer, de acusar aqueles que realmente podem não ter nada. Talvez pela maioria. Inferiores, né? E que não é, na verdade, fica que todo trabalho é digno, né? Claro. Eu acredito que, infelizmente, acaba sempre revertendo em cima das pessoas. Então a gente tem que ficar muito atento sempre e ver também o que pode acontecer ou não, porque não é justo você ir sair acusando assim as pessoas. Isso pega mal, inclusive, né? Muito mal. Acho feio. Acho uma falta de educação absurda. Mas enfim, né? Eu acho que agora
espero que ele se pronuncie aí, né? Não vai se pronunciar. Não vai, não será, vai. Sônia? Nós vamos ter que aguardar mesmo a decisão, porque eu acredito que aí, né, até por uma questão da própria imagem, do seu orgulho ferido, da sua dignidade afetada, a sentença do juiz seja dada, a gente conheça através do próprio garçom ou do advogado que está cuidando dele, mas é isso que a gente tem que aguardar. Eu achei um pouco infantil, imaturo, sabia? Achei bem imaturo, porque se você não tem provas, como que você vai acusar? Ah, meu celular estava aqui, sumiu, enfim, como que... Uma vez eu estava numa rede de fast food, enfim, e eu estava sentado na mesa, Sônia, conversando com uma amiga, e aí minha bolsa estava do lado. E a minha bolsa sumiu. Sumiu, estava a chave do carro, o documento do carro, tudo que você possa imaginar estava dentro da bolsa. Eu poderia ter levantado, ter falado, olha, foi o garçom, foi fulano, foi Beltrano, não fiz. Chamei a polícia no local, e aí sim, aí eles pediram investigação, abriram investigação, claro. Não vi quem foi uma pessoa que entrou, pegou minha bolsa e saiu do restaurante. Em aeroporto é a coisa que mais acontece, mas que viram através das câmeras do local. Mas eu poderia ter falado, pegaram você pegou, não sei, enfim. E não aconteceu isso. Eu chamei a polícia na hora. E a polícia que descubra, né? Chamei a polícia foi lá, averigou tudo, não achou minha bolsa, enfim. Vida que segue, vou fazer o quê? É verdade, porque existe mesmo essa mentalidade de conseguir, aliás, de considerar profissões subalternas, não é? Coisa inferior, e aí realmente não rola. Às vezes acaba sobrando para o mais humilde, né? Para o mais simples. A gente já vê até em novelas, às vezes acontece, olha, sumiu um objeto, ninguém sai daqui até que eu encontre. Acaba todo mundo virando suspeito. Só que assim, no caso do Fiuk com o funcionário, a polícia esteve no local, a polícia não encontrou evidências de que ele tivesse furtado ou roubado o telefone. Esse processo já se arrasta por 4 anos. E nada rola, né? E ele já foi condenado, ele tem que pagar os 30 mil reais. Ele pode recorrer. Mas eu acho que a gente falou, ele pode recorrer, né? E o juiz pode reconsiderar, falar assim, não, mas tá certo então, 30 mil era pouco mesmo, agora você vai pagar 100. E aí, acabou, na verdade, só para você fechar. Tomar cuidado, principalmente em restaurante, né? Muitos restaurantes aqui de São Paulo, você amarra a bolsa, eles têm uma cordinha do lado da cadeira, você amarra a bolsa, né? E põe uma toalha por cima. Exatamente. Não deixa na vista. Exatamente, vamos ver.